Eu vou pedir para que a gente continue insistindo naquele salmo bíblico, o salmo de número 127, que fala a respeito da família, segurança, prosperidade, fecundidade, vem somente de Deus. É o que diz o subtítulo da Bíblia que eu tenho em minhas mãos. Salmo 127, é Deus edificando os lares, e temos desafiado todos vocês a lutarem pelos seus lares, lutem pelos seus lares, porque afinal a instituição família tem sido extremamente atacada. Nesses minutos que nos restam, vamos aproveitar bem esse momento e vamos prosseguir um pouquinho mais nessa caminhada tão linda, tão preciosa, que é realmente falarmos sobre família, tá bom? Vamos ao Salmo 127. Vamos todos juntos, vamos ler todos juntos a uma só voz, vamos olhar aqui para os telões e vamos ficar com essa versão, assim vamos fazer uma leitura bíblica em uníssono, vai ser bem preciosa para nós. Vamos lá então? Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Querida igreja, quando falamos a respeito de lutar pelas nossas famílias, depois de termos abordado vários temas, incluindo aquele que vocês mais escreveram dizendo foi bênção na minha vida, quando falamos das flechas, dos arqueiros, dos guerreiros e das guerreiras, eu quero lembrar a toda a nossa igreja a respeito da importância de como o seu lar vive. Se estamos falando que temos que lutar pela nossa família, você deve zelar pelo ambiente do seu lar. Então vamos aprender um pouquinho sobre isto. É muito importante. O seu lar é precioso. Eu tenho que encher o meu lar daquilo que transpira Deus, daquilo que realmente transcende Deus, daquilo que realmente toca o meu coração para as coisas de Deus. Como falamos há mais ou menos 1 ano e meio atrás, a ambiência de um lar, ela é extremamente positiva para a vida com os nossos filhos. Mas hoje eu quero acrescentar algumas coisas que ficaram lá naquela conversa da ambiência, da graça de Deus num lar, e quero acrescentar alguma coisa a mais a respeito disto. Irmãos, nós temos que trabalhar para que o nosso lar seja um lar onde que ninguém tenha dúvida que quem instituiu aquele lar foi o nosso Deus. Nós temos que trabalhar por isso, como diz o Salmo 127. Nós temos que ensinar para os nossos filhos desde pequenininhos que Deus é a pessoa mais importante do lar. Eu sei que eles, pode parecer que quando eles são bebezinhos, ainda na sua tenridade, parece que eles não aprendem a lição. Mas eu quero garantir a você que eles aprendem, eles vão assimilando isso tudo. Pastor, como que eu ensino isso aos meus filhos? Então é assim, não é? Você vai dar mamadeira para o teu nenê, você vai dar o seio para o seu nenê, ele não vai se alimentar, ele tem que reconhecer que naquele momento todo alimento vem de Deus. É naquele momento que uma mãe, enquanto o seu filho não sabe o que é comunicação, ela diz assim: Senhor Deus, que o meu filho, que a minha filha, seja uma pessoa abençoada e sempre tenha o sustento eterno. Pai, meu amor, nesse momento em que eu vou usar da maternidade para abençoar uma vida, eu quero pedir que o Senhor abençoe a mim, para que eu possa abençoar esta vida. É assim que a gente faz. Irmãos, quando as crianças crescem mais, sabe o que a gente faz?
vem a hora da papinha. O que é que a gente faz? Naquele momento é um momento de oração a Deus. Nós temos que ensinar a nossa descendência que Deus é importante. Então é por isso que a gente já faz assim, não é? No começo, a gente até brinca com eles, né? Uma brincadeira lúdica de oração. Eles põem a mão na cara para orar, fica com o olho aberto, olhando para todo mundo. Aí um pai sábio diz assim: vamos orar. Papai do céu, abençoe agora o papá, abençoa a comidinha, abençoe a mamãe. Aí a criança está lá, ela olha para a mãe. Abençoe o papai, ele olha para o papai, não é? Se tem o vovô, a vovó, abençoa o vovô, a vovó, o titio, o titio. São as maneiras em que a gente embala as futuras gerações, mostrando que quem edifica o nosso lar é Deus. E se o Senhor não edificar o nosso lar, em vão vamos trabalhar. Nós temos que cercar a vida dos nossos filhos, desde a tenridade, com a presença sublime do nosso Deus. Como Deus é importante, como Deus é valoroso na vida dos nossos filhos. Mas não podemos deixar para falar deles quando eles estiverem já adultos. Nós precisamos começar desde pequenininho. Para isso, a igreja tem uma parceria com você. Muitos de vocês pais, eu vi um grupo bonito entrando ali da escola de pais. Vocês estão aprendendo a serem parceiros da igreja. Então quando a igreja ensina uma musiquinha aqui, você faz lá, canta lá também. Tá bom? Hoje, com os dispositivos eletrônicos, você pode ter Deus em qualquer canto do mundo. É incrível hoje. E eles com os dedinhos rápidos vão teclar até no lugar certo. É incrível. O que é que você põe lá? Guerra dos Tronos. Não. Programa Silvio Santos, domingo. Faustão. Não. Deus não é o construtor da tua casa? Dê honra ao seu Deus. Encha a mente dos seus filhos com os louvores ao nosso Deus. Mas o que fazem os pais hoje? Perdemos excelentes oportunidades de dizer que Deus é a pessoa mais importante do nosso lar. Nós precisamos cercar os nossos filhos com esse cuidado. No tempo que eu tive meus filhos pequenos, eu não tinha nada de dispositivo eletrônico. Os livros eram poucos. Mas o que a gente fazia? A gente pegava todas as canções da igreja e recantava com eles em casa. E era assim. A gente ensinava a noção de tempo, de fé, de convicção. Eu me lembro quantas vezes colocando os meus filhos no cadeirão para comer. Eu tinha lá nem sei onde está mais aquilo, lá um bonequinho que tocava sempre a mesma música, não é? Era um bichinho que escondia os seus olhos. E eu ensinava para eles que era tic-tac, é hora de comer. Tinha hora para tudo. Tic-tac é hora de dormir, tic-tac é hora de brincar, tic-tac é hora de comer. E era muito importante aquele momento. Aí eu colocava a minha cadeira na frente e dizia para eles: nós vamos orar para agradecer o alimento. Nós precisamos despertar no nosso coração que Deus nos dá oportunidades maravilhosas para a gente cercar a vida dos nossos filhos do ideal de que Deus é o Senhor dos nossos lares. Porque diz o texto bíblico: se o Senhor não edificar a sua casa, vocês vão trabalhar de maneira inútil. Qual o maior bem que nós temos em nossos lares, irmãos? Não são paredes, não são sofás, são vidas. Nós não podemos errar o alvo. Deus nos deu vida e permitiu que a gente gerasse outras vidas para que tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. E é assim que a gente vive. E a gente aproveita cada oportunidade. Cada oportunidade. Então, a gente aprende logo cedo a cantar todas as canções. Então a gente canta muito. Por quê? O ideal da palavra de Deus vai chegar um pouquinho mais à frente, mas desde cedo a gente vai ensinando lições. Ontem eu estava com o meu neto, privilégio, né? Estava com o meu neto deitado na minha cama, já tarde da noite, já dei uma olhadinha para ele estava indo para a casa dos pais, eu olhei para ele
E eu disse então para um dos meus netos, né? Eu disse assim, vamos orar? E ele já pôs a mão no rosto, automático. Aí nós tínhamos um leãozinho, mas o leãozinho também vai orar. Aí eu peguei o leãozinho e coloquei com as patinhas em oração, né? Aí logo ele só fala o fim das palavras, ele não fala orar, ele fala arar. Aí ele falou assim, zinho, rar. O leãozinho também vai orar. Então nós oramos, pedindo a bênção para a noite. Eu sei que o leãozinho pode até ficar perdido na casa, mas o meu neto nunca vai ficar perdido, porque eu não vou deixar. Ele sempre vai estar diante do Senhor, porque a ambiência do meu lar abençoa vidas, e nós temos que traduzir tudo isso aos nossos filhos. Como precisamos investir na vida deles. Claro que no começo, na tenridade, como apresentamos essa turma, de maneira lúdica. Mas daqui a pouquinho, eles começam a fazer coisas grandes e maravilhosas, exercendo a sua fé de uma maneira muito grande. Na sexta-feira, nós fizemos aqui talvez o maior encontro de casais que nós já fizemos até hoje, casais reunidos. Que bênção, que bênção. Quero agradecer aos casais jovens desta igreja que estavam aqui. Que bênção receber vocês. Vocês abençoaram o coração do pastor. Os casais antigos ficaram tudo dormindo, mas vocês vieram. Obrigado. Mas uma menininha chegou para mim e disse assim, pastor, você está doente? Eu disse, não, eu não estou doente. É porque minha avó disse que você está doente. Aí eu falei assim, olha, eu preciso falar com a sua avó, hoje eu não estou doente. Ela falou, né, que o seu rino está sempre doente. Eu falei, é verdade, os meus rins estão sempre doentes. Os meus rins estão sempre doentes. Eu peguei a mãozinha e falei, põe a mão aqui. Aqui, de vez em quando dói, eu não tenho saúde muito boa. Tua avó tem razão, mas hoje eu estou muito bem. E ela disse assim, pastor, hoje eu orei por você. Irmãos, não precisava nem servir a comida mais. Eu já podia ir embora. Porque eu sei o quanto que aquela família tem investido na vida dos seus filhos. Colocado fé, amor nos seus corações. Aí parece que Deus, como um divino construtor, parece que é assim. Nós damos a massa e Ele dá o tijolo. Nós fazemos a nossa parte e Ele assenta o tijolo no lugar certo. A gente coopera com a massa e Ele coloca o tijolo no lugar certo. De tijolinho em tijolinho, nós vamos compondo a personalidade e a fé das futuras gerações para a glória do nosso Deus. São pequenos exemplos que cercam a nossa vida de beleza e enriquecem o nosso coração em saber que há um suporte muito lindo. E quando se junta igreja e família, eu não tenho dúvida que Deus já está edificando o lar. Eu não tenho dúvida que não há um outro Deus a não ser o nosso Deus a edificar os nossos lares e a trabalhar por nós. Porque Deus dá o sentido da inutilidade. Ele diz que se nós não fizermos a lição de casa como deveríamos, inútil será acordar cedo, ir dormir tarde, lutar pelo pão de cada dia, quando no final de toda a história você perdeu seus filhos. Perdeu seus filhos. E quando a gente vai, irmãos, principalmente sai do ambiente nosso de igreja e a gente passa para o mundo secular, irmãos, todo mundo sabe que eu sou pastor. Quando eu termino de falar, sem falar de fé, falando a respeito de princípios de liderança. Irmãos, quando termina, todo mundo vem lá para dizer a mesma coisa. Você é um pastor? Eu falei, sou. Pastor de igreja? Sou pastor de igreja. Por favor, ore pelos meus filhos. E qual que é o clamor daqueles empresários normalmente? É porque eles ganharam o mundo inteiro e perderam os filhos deles. Como é triste quando a gente não faz a parceria certa. Senhor,
O Senhor faz a sua parte que eu vou fazer a minha. Nesse lar eu vou dizer para as gerações futuras que quem é o líder deste lar é o Senhor e não há nenhum outro. Quando fazemos isto, Deus entra com o tijolo e a gente com a massa. E a gente vai construindo, a gente vai edificando. E nunca vamos ter o sentido de arrependimento, de ter lutado a vida inteira e perder o que a gente tem de mais precioso. Os nossos filhos. Me lembro muitos anos atrás no Rio de Janeiro, eu pregava numa quinta-feira no Morro do Formiga. Eu me lembro que um dia eu subi o morro e alguém falou assim: olha, nós temos luto no morro. Isso é uma coisa muito séria para eles, nós temos luto no morro. E aí nós fomos numa espécie de associação dos moradores. Lá estava um jovem. Sofreu um acidente, morreu fatalmente. Que momento difícil foi aquilo. Mas eu nunca me esqueço que a mãe estava do lado do filho, se consolando, chorando muito. E o pai estava do lado de fora, completamente revoltado, e eu só ouvi uma palavra na boca daquele homem: eu errei. Eu errei, eu sou o culpado, eu cometi esse crime contra meu filho, eu errei. Mas ele chorava e misturava o seu choro com aquela fala que por dias aquilo ficou ressoando na minha mente. Eu rogo a todos vocês, papais e mamães, que nunca haja no futuro um momento que você diga: eu errei, eu deixei de fazer, eu deixei de junto com Deus edificar, eu errei, porque essa é a maior derrota. Deus diz: vai ser inútil trabalhar arduamente, enquanto Deus concede ao pão, enquanto o justo dorme. Parece que fé aliada à convicção nos transpira a nós vivermos o plano de Deus, e para isso eu tenho que investir na vida dos menorzinhos. Irmãos, na nossa igreja, nós temos um currículo maravilhoso. Nós vamos ver se nessa semana ou no máximo na outra, nós vamos colocar aqui no corredor o currículo para você pai, para você mãe, ver o que o seu filho vai receber de 0 a 16 anos de idade. Foi arduamente lutando nessa igreja, é que a gente sempre com as perdas que os irmãos viveram, que a gente diz o que nós deixamos de fazer como líderes espirituais. É por isso que a estrutura do ministério infantil tem que ser forte. Porque eu sou de uma geração onde que tudo que não prestava a gente punha no ministério infantil. Quebrou a lousa, o quadro, põe no ministério infantil. Quebrou a cadeira, põe no ministério infantil. Quebrou não sei o quê, tudo que era quebrado ia para lá. Não. Não pode ser assim, porque tem muitas igrejas que têm edificado ministérios gigantescos e perdido todos os seus jovens. Eu prefiro investir na vida dos jovens e dar todo o suporte necessário para as crianças desde o berço, para que mesmo quando eles estiverem com muita idade, eles nunca se desviem do caminho do Senhor. Por isso, todo mundo que chega para essa igreja diz a mesma coisa: pastor, é o ministério infantil que nos cativou. Eu não fico com ciúmes. Claro que tem uns assim, é o culto, o louvor, a mensagem, eu pago um café. Mas irmãos, os nossos olhos têm que estar nas futuras gerações, e aí se estabelece uma parceria, e aí isso vira uma conspiração, porque você luta pelos seus filhos no seu lar, eu luto pelos seus filhos aqui. Você planta estacas, nós faremos referências na vida dos seus filhos. Você vai ensinar por princípios bíblicos e nós vamos aplicar os princípios bíblicos para a vida. Isso faz toda a diferença. Claro que a gente não aprende isso da noite para o dia, a gente leva um bocado de tempo para aprender, mas nós já aprendemos e funciona. Você pode ver os nossos jovens, o conteúdo bíblico, a convicção de fé. Irmãos, é bonito de ver, funciona e funciona mesmo. Então vamos continuar fazendo. Agora, tudo começa lá no teu lar.
Porque se você somar as horas que eu, como pastor, e a igreja tem com seus filhos, são poucas horas. Provavelmente a escola tenha mais horas do que até um pai e uma mãe. A gente tem que admitir isso tudo. Mas você tem mais horas do que eu. Você deve investir na vida dos seus filhos, colocando Deus em primeiro lugar. Dias atrás veio alguém e disse assim: pastor, meu filho quer falar uma coisa com você. Ele falou: pastor, eu posso dançar quadrilha? Eu falei: vai ter santo? Porque a gente não dança para santo nenhum. É Santo Antônio, São João, santo não sei o que lá e tudo mais. A gente não pratica isso tudo. É aquele menininho disse: eu queria vestir roupa caipira. Falei: sinto muito. Porque aquilo que o pastor prega tem que ser vivido nos corredores e nos lares também. Nós dissemos um dia que nós não teremos outros deuses diante de nós. E não teremos outros deuses. Nós não veneraremos outros deuses. Eu sei que quando eu cheguei com os meus filhos pequenos, eles também queriam ser caipira. Eu me lembro um dia, o meu filho cantando pelos corredores, que ele era caipira pirapora. Essas coisas pegam, irmão. Menino, aqui só tem um Deus, vivo e verdadeiro. O Deus que disse: não terá outros deuses diante de ti. Você não vai fazer imagem de escultura, de nenhuma coisa que exista nos céus, na terra ou debaixo da terra. É isso aí. Pastor, e quando tem festa italiana que é de São Vitor? Eu passo longe de lá, porque eu não honro nenhum santo. Aliás, se São Vitor visse as festas que fizeram para ele, ele morreria de novo. Eu tenho um time do coração, São Jorge. Quer dizer, o Timão. Eu fico imaginando se São Jorge soubesse o que fizeram com ele. Um símbolo de adoração no mundo inteiro. Ele morreu porque não adorava um Deus. E agora todo mundo adora ele. Ah, meu Deus do céu. São Jorge vira no caixão de novo, mesmo que seja o pó. Porque, irmão, são convicções que nós temos. São convicções. Talvez alguém diga: isso é radicalismo. Não é radicalismo não, irmãos. É fé verdadeira. Nós queremos que os nossos filhos sejam bênçãos diante do mundo em que eles vão viver. Nós já deixamos as coisas pequenas e já nos apegamos às coisas grandes e excelentes. E buscamos a Deus em espírito e em verdade. E Ele só pode ser adorado desse jeito. Porque como eu posso dizer uma outra mensagem se ali na frente eu não disser que tudo isso não é prática nossa? E agora com o Facebook a gente vê todo mundo com bigode, casando de novo contra a noiva, arrastando o pé, em homenagem a santo. Eu não sei quanto a você, cada um tem o seu estilo de vida. Um dia lá na minha casa eu disse: Senhor, vem edificar minha casa. Senhor, o Senhor vai ser o dono absoluto da minha vida e da minha descendência. Eu já fiz a escolha. E eu não divido minha escolha com o mundo. Eu já decidi o que eu quero. Eu quero os meus filhos consagrados ao Senhor. E por isso eu não abro nenhuma portinha, por menor que seja, para o mal. Porque o mal leva embora os nossos filhos. Eles podem ser seduzidos, mas Deus deu paz para que sejamos lúcidos, irmãos, com fé no coração e vontade, sem nenhum radicalismo. Dias atrás dizia assim: vai ter uma festa caipira lá, vai ter santo, cai fora. Porque um dia nós já erguemos no nosso arraial a figura do nosso Deus, o Deus invisível e imortal. Ele é o Deus da nossa vida. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o Deus absolutamente santo, que nos ama
que abençoa as famílias de geração em geração. É o Deus esquecido por muitos, mas é o Deus lembrado por você, meu irmão e minha irmã. Quando você glorifica esse Deus, você permite que Ele faça parte da tua família, daqueles que são seus, daqueles que vivem em tua presença. Porque, irmãos, nós vamos ver coisas piores acontecendo daqui em diante, irmãos. Ah, como vamos ver. Como vamos ver. E eu quero ver se eu explico para os irmãos um pouquinho mais à frente a respeito da graça divina e a graça humana. O ponto que ela se encontra numa cruz e descobrir que tudo que vem depois daquilo é realmente dias difíceis, irmãos. Por isso que o apóstolo disse, nós teremos dias difíceis, trabalhosos nos últimos tempos. E eu acredito de coração. Pode preparar teus filhos, porque eles serão a última geração sobre a face da terra. Porque, irmãos, nós já temos visto iniquidade nesse lugar aqui, ó, púlpito manchado por desonra. O fim já está próximo. O fim já está próximo. Por isso, Deus diz, me permita edificar a tua casa. Vocês são os meus parceiros. Me permita edificar aquilo que você tem como mais precioso sobre a face da terra. Mas faça de mim o bem maior desse lar. Porque eu não divido minha glória com ninguém. E quando colocamos Deus como aquele que edifica, o divino construtor, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai pegar o seu Filho Jesus Cristo e colocar como sendo o prumo e o nível da nossa existência. Os antigos diziam que Jesus era a pedra de esquina, a pedra angular, de onde se tirava na construção todo o nivelamento. É a pedra angular. E diz o texto bíblico que a pedra que os edificadores rejeitaram, Deus a colocou como pedra principal. Deus constrói, mas Ele deu Jesus Cristo para ser a pedra angular da minha vida e da tua vida, na vida minha e na vida dos seus filhos e da sua descendência. Ele é a pedra angular. É pelo padrão de Cristo que nós edificamos o nosso lar. E enquanto os nossos filhos estiverem debaixo do nosso teto, eles vão nos obedecer. Pastor, isso é imposição? É. Pai fala, você obedece. Mas eu sou grande. Casou, foi para o altar, ainda não, filho, então vai obedecer. Vai obedecer. O dia que você casar, chegou lá, pastor ergueu a mão, deu a bênção, siga a tua vida. Mas até lá, está debaixo desse lar aqui, desse teto aqui, Deus é o Senhor, a pedra angular é Jesus Cristo, e quem manda aqui é o papai e a mamãe. Porque, irmãos, alguma coisa está acontecendo errado com o povo de Deus aí. As crianças viraram pequenos reis nos nossos lares. Eles mandam em tudo. Pedra angular, eles pegaram caneta e pintaram tudo. Construtor, eles nem sabem quem é o construtor. Porque nós permitimos tudo isto. Estamos criando uma geração sem molduras, sem prumos, sem níveis. E está dando no que está dando agora. Não estou falando de radicalismo, não. Estou falando de amor de um pai. Mas eu estou falando de zelo que nós precisamos ter. Irmãos, não pense você que colocando aquela placa lá na tua sala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que está tudo feito. Obra incompleta. Construir com Deus é construir a cada dia, construir a cada instante, edificar um tijolinho aqui, um tijolinho ali, outro tijolinho. Deixa Deus edificar, deixa Deus edificar. Como nós precisamos nos conscientizar disto. E eu quero concluir dizendo que se Deus diz que em vão vigia a sentinela, se nós não temos Deus como nosso construtor, irmãos,
Nós temos que fazer a nossa parte e descansar em Deus. Você fez já a tua parte? Você tem filhos jovens? Você fez direitinho a tua parte? Você edificou, você apontou direção, você fez? O que vai acontecer daquele ponto em diante é com eles. É com eles. Eles vão ter a experiência deles. Eu não vou conseguir viver a experiência dos meus filhos. Cada um deles vai ver a sua experiência com Deus, na vida deles. Por isso, como nós dissemos hoje lá na classe dos homens, eu estava lá ensinando na classe dos homens, irmãos, a gente vai trabalhando com os nossos filhos. Quando eles chegam nos 17, 18 anos, a gente já coloca eles no piloto automático. O que a gente podia ter feito, a gente já fez. Nós temos um irmão recém-convertido com a família toda que diz: pastor, e nós, que nunca tivemos um conceito bíblico, eu me converti depois dos 40 com a minha esposa e os meus filhos nunca tiveram um conceito bíblico. Eu falei assim: recupere o seu tempo. Recupere o seu tempo. Leia mais a Bíblia. Faça cursos que você puder fazer. Cresça espiritualmente e você vai se recuperar. Tem como recuperar, você tem que fazer a sua parte. Então eles aí, lutando a cada dia. E ele diz: qual que é o ideal, pastor? Eu falo: eu digo sempre que a gente tem que empatar. Se durante 42 anos você não serviu a Deus, peça para Deus 42 anos para você glorificar a Deus. Aí empatou. Aí você cumpriu a sua missão. Quantos de vocês se converteram aí já com certa idade? Levanta a mão. Ok, todos vocês aí. Tem que empatar, tá bom? Tem que empatar. Se Deus der mais, é lucro. É lucro, mas tem que empatar. Eu também um dia disse assim: eu tenho que empatar, tenho que aproveitar o tempo. Porque, irmãos, não importa o momento em que você tenha colocado Deus como construtor, se tua casa está quebrada, alvejada, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai edificar daquele ponto. Ele não vai desprezar a sua experiência, tua vida. Ele vai respeitar cada uma dessas coisas. Só que Ele vai colocar a pedra angular. Aí as coisas têm nível, têm prumo. Aí as coisas começam a ser edificadas direito pela palavra de Deus. Isso não é ilusão. Isso é a verdade. Fui agora no Tocantins. Passei por uma construção parada. Eu perguntei o que houve. Ele disse: pastor, dá uma olhada. Não está torto aquilo não. Eu dei uma olhada para o prédio. Um prédio lindo, feito em frente ao Lago de Palmas. Torto, caído, interditado. Mas o prédio está lá. Não dá para as pessoas habitarem. Aquele esqueleto está lá e vai ficar lá. E aí quando eu olho para um esqueleto daquele, eu digo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não montar guarda na cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar cedo, dormir tarde, ganhar o pão com dores, porque assim dá o Senhor aos seus servos o sono. Tem um monte de coisa, irmãos, nesse mundo que tem estrutura, mas não tem a bênção de Deus. O teu lar pode ser simples, mas se você tiver a bênção de Deus ali, Jesus mora na sua casa. E Ele faz morada. E aí a nossa tarefa, ela fica mais simples. Toda vez que um pai pega um bebezinho no colo, eles me dizem a mesma coisa. Eu falo: e aí? E aí, como é que estão os dias? Ô pastor, não estou dormindo. E tenho que trabalhar no outro dia. Eu falei: mas isso tudo passa. Isso passa. E alguns deles pegam até desajeitado o bebê e dizem assim: pastor, o que eu faço agora? Eu digo: ame. Sussurre no ouvido dele e dela que você tem um grande Deus. Cante os nossos cânticos para ele e para ela. E Deus ao teu lado vai edificar algo lindo e maravilhoso na sua vida. Todos nós nos sentimos pequenos demais quando Deus nos brinda com a vida. E saber que agora não sou mais eu e minha esposa mais, mas agora eu tenho alguém para influenciar.
Dias atrás eu vi um rapazinho ali na beira do berçário. Eu cheguei para ele e falei assim: tudo bom? Ele falou assim: aquele ali é meu, pastor. Eu falei: é? Ele disse para mim: o que vai ser do meu filho, pastor? O que ele vai ser eu não sei. Quem sabe um juiz, um presidente anda em falta nesta nação. Mas só uma coisa eu tenho certeza, que Deus deu você e sua esposa para transformar a vida desse menino. Cuide dele muito bem, e lá na frente você vai receber o resultado disso tudo. Eu sei que nós nos sentimos pequenos demais. É por isso que Deus diz, nessa manhã, vamos fazer uma parceria? Vamos fazer uma parceria, você me permite edificar o seu lar? E aí você vai dizer: Senhor, edifique o meu lar. E Deus diz: ok. Ele diz: Espírito Santo de Deus, temos mais um lar para edificar. Quem sabe o Espírito Santo de Deus diz assim: quando vamos começar? Ele diz: agora mesmo depois desse culto. Vamos fazer que a ambiência deles voltando para casa seja outra. Quando eles se sentarem à mesa, eles vão descobrir que há uma outra pessoa naquele lugar. Quando aquele menino crescer e tiver medo naquele quarto escuro, entrará um homem com a sua voz forte para dizer: filho, me dê sua mão, Deus está ao seu lado. Vamos orar para que Papai do céu tire todo espanto noturno. Vão ser os pais que vão segurar na mão trêmula de um filho, fazendo o vestibular, e dizer assim: filho, como nós temos aprendido na igreja, vocês serão melhores do que nós. Vai lá, meu filho, faça a sua parte, papai vai estar aqui orando por você. E é com essas mãos trêmulas, irmãos, que nós vamos chegar no altar e vamos dar as nossas filhas para alguém que vai cuidar delas. Será sempre assim? Mas, irmãos, nós não vamos voltar um pezinho atrás daquilo que Deus nos ensina em sua palavra. E Ele diz: eu edifico o seu lar, você me deixa edificar? E você vai dizer: Senhor Deus, pode entrar, porque a casa é sua. E Ele vai fazer morada, e os teus descendentes serão bênçãos no mundo em que estamos vivendo. Eles serão conhecidos às portas da cidade, como diz a Bíblia. Eles serão bênçãos, e bênçãos maravilhosas no mundo em que vivemos. E nós vamos ter muita alegria de tudo aquilo que Deus vai fazer. Eu tenho certeza disto. Mas Ele quer começar agora. Não diga assim: eu vou melhorar um pouco e a gente começa, Senhor Deus. Não, começa hoje mesmo. Pastor, como a gente começa? Com oração. Volta para a tua casa hoje, se ajoelhe e diga: Senhor, eu entrego todas as chaves desta casa nas tuas mãos. Eu entrego a minha descendência nas tuas mãos. Sê o edificador do nosso lar e nós te serviremos. Senhor, aqui nesse lar nós faremos a nossa parte e temos a certeza que o Senhor fará a sua. E de você e da tua família eu só vou ouvir coisas boas, porque a Bíblia diz assim, que do Pai das luzes, do grande edificador, só procedem coisas boas. Que coisas boas existam naquele lar. Não importa o CEP, não importa o andar, não importa o número, Deus precisa ser o Senhor daquele lar. Lute pelo seu lar. Vamos lutar por ele. Querido Deus, muitas vezes estamos tentando construir casas, o Senhor edifica vidas. Pai de amor, muitas vezes queremos construir um pequeno império, mas o Senhor é o Rei de toda a terra. Muitas vezes somos sonhadores a respeito de nós mesmos e da nossa descendência, mas o Senhor é o doador de sonhos. Pai de amor, queremos lutar para sermos o provedor do nosso lar,
mas a tua palavra diz que o Senhor é o provedor. E como cantamos nesta igreja, Senhor, Tu és tudo, 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 Tu és tudo para mim. Senhor, eis aqui os lares que compõem esta igreja, além de outros que não estão aqui, ó Pai, e eu só te peço, se qualquer um desses lares abrirem as portas, eu te peço, ó Deus, faça morada, seu divino construtor deste lar, e que tijolo a tijolo, passo a passo, dia após dia, anos após anos, juntos, possamos construir o que de melhor o mundo vai ter, as famílias que adoram o Deus vivo e verdadeiro. Afinal, diante de Ti, não há um outro Deus. Pai de amor, que sejamos lares, pais, mães, as minhas irmãs, que realmente assumamos a nossa posição de pais, que possamos semear fé nos nossos filhos, para podermos colher bênçãos. Por isso, ó Deus, nos dê a Tua bênção para o final deste culto, nos despedindo com a Tua graça e com a Tua paz, e que possamos sair desse santuário certos que estamos lutando pelos nossos lares, e lutaremos por eles, e faremos isto pelo nome de Jesus. Senhor Jesus, amigo nosso, pedra angular, receba a nossa oração e o desejo dos nossos corações, porque nós oramos em Teu nome, Jesus, dizendo amém e amém. Querida igreja, vão em paz, que Deus os abençoe. E não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.